Eu acho tão interessante, eu acho que já disse isso, muitas vezes eu não sei quais são as músicas que o grupo vai cantar, mas eu acho tão interessante como o mesmo Espírito que falou comigo é o mesmo Espírito que escolheu as músicas. Eu creio que realmente foi uma preparação, tudo aquilo que nós declaramos agora, eu vou questionar vocês. Realmente vocês creem em Deus? Creem nesse Deus do sobrenatural, creem nesse Deus que fez promessas para a vossa vida. Porque todos nós temos promessas de Deus, em que Ele fez para as nossas vidas. Antes de nós virmos a Deus, nós tínhamos sonhos, nós tínhamos coisas que o nosso coração desejava. E quando nós temos um encontro com Deus, muitas vezes Ele muda esses sonhos, muitas vezes esses sonhos até se mantêm. Mas tudo aquilo que nós vamos fazer vai ser de um prisma diferente, vai ser para a glória dEle. Ele às vezes chama pessoas para trabalhar para Ele integralmente e às vezes Ele deixa realmente nós fazermos aquilo que nós gostamos, mas dentro disso nós podemos trabalhar para a sua glória. Dependendo do nosso caráter, a maneira como nós fazemos as coisas, Ele coloca pessoas em pontos estratégicos para que realmente essas pessoas possam refletir a sua glória onde quer que elas estejam. E Ele dá promessas para as nossas vidas. E essas promessas são grandes. Essas promessas são grandes. Muitas delas são para hoje, muitas delas são coletivas, muitas delas são pessoais. E todos nós temos essas promessas nas nossas vidas. E sabe uma coisa, quando Deus faz uma promessa, Ele cumpre. Deus faz promessas e Ele cumpre. Isto para mim falou muito porque hoje em dia nós vivemos numa sociedade em que a maior parte das pessoas não tem palavra. Sim, eu vou fazer, não faz. Sim, eu vou estar lá, não está. Sim, mas não é não. E numa sociedade em que nós realmente é difícil confiarmos em alguém, porque a palavra das pessoas já não quer dizer aquilo que queria dizer, não há honra entre as pessoas. O sim é um não e o não é sim. E no meio disto tudo, uma certeza que nós podemos ter é que Deus é sim e não. E Ele cumpre sempre aquilo que Ele promete. Ele cumpre sempre aquilo que Ele promete. Nunca deixe de acreditar nas promessas que Deus tem para a sua vida. As promessas só podem falhar quando nós deixarmos de acreditar. É a única maneira delas falharem. E hoje eu quero falar de alguém que é uma das minhas personagens favoritas na Bíblia. Eu amo buscar e compreender mais as pessoas da Bíblia para que elas também falem à minha vida e para que nós aprendemos também com elas. E essa pessoa é Caleb, ou Caleb, ou... Eu vou dizer Caleb, é mais fácil para mim. Vocês dizem Caleb, não é? Caleb, penso que a maior parte de vocês sabe a história dele um pouquinho. Ele não é uma personagem muito grande na Bíblia, mas é alguém que foi uma personagem principal quando o povo de Israel estava no Egito e é enviado os 12 espias e Caleb era um desses 12 espias. Normalmente nós conhecemos mais Josué, porque Josué ele era um dos 12 espias e depois ele foi o sucessor de Moisés, mas Caleb ele também foi essencial. Ele foi uma pessoa que realmente ele tinha uma fé enorme. Ele tinha promessas de Deus e ele nunca deixou de acreditar nessas promessas. Então, quem é que foi Caleb? Eu aprendi muita coisa esta semana. Uma das coisas foi o que é que quer dizer Caleb. Caleb quer dizer cão ou cachorro. Não é um nome assim muito espiritual, digamos assim. Os israelitas tinham algo que quando eles escolhiam um nome para os filhos, eles tinham cuidado com o nome que eles escolhiam. Mas sabem, a segunda coisa que eu descobri era que Caleb não era de descendência israelita.
Ele não era 100% israelita. O pai dele, diz em vários lugares que o seu pai era Jefoné. E Jefoné pertencia ao povo quenezeu. E os quenezitas eles pertenciam a uma família endomita. Os endomitas eram descendentes de Esaú. Lembram-se de Esaú lá, de Jacó? Jacó é que recebeu, digamos assim, a bênção sobre ele. Esaú era o seu filho. Durante anos, centenas de anos, os israelitas e os edomitas eram inimigos. E na realidade o pai dele era descendente de Esaú, não era descendente de Jacó. E isto é muito interessante porque na realidade quando nós encontramos Caleb, e Caleb é mencionado a primeira vez em Números 13:6, quando eles estão a descrever os espias que tinham sido escolhidos para ir espiar a terra, quando eles chegam a Canaã, a terra prometida, e diz assim: da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Caleb foi escolhido da tribo de Judá. Isto aqui nos diz várias coisas. Apesar dele não ter uma descendência pura israelita, Caleb tinha sido alguém que realmente tinha crescido em popularidade, provavelmente tinha um bom caráter, estava entre os líderes e ele foi escolhido para ser espia. E isso fala muito às nossas vidas. Porque às vezes, como eu preguei há 2 semanas atrás, nós nos deixamos amarrar por coisas do passado. A nossa descendência às vezes, aquilo que nos aconteceu às vezes, como nos viam antigamente. Caleb, ele não teve problema algum em crescer e ser alguém dentro de uma comunidade, os israelitas, que eles tinham tanto orgulho na sua descendência. Eles eram eles e o resto do mundo. E os outros não prestavam, só eles eram os escolhidos de Deus. Mas Caleb, não sei se seria a mãe dele, provavelmente era israelita. Nós não conhecemos muito mais, mas sabemos que o seu pai era da tribo dos que... Desculpem lá, é que isto é um nome esquisito. Era quenezeu. Era quenezeu. E então nós sabemos que ele, independentemente daquilo, de onde ele vinha, da sua descendência, Caleb foi alguém que foi escolhido, ele era líder do seu povo. E da tribo de Judá, que era uma das tribos maiores dentro do povo israelita. Ele era o líder da tribo de Judá, ou era um dos líderes da tribo de Judá. Então não interessa muito do nosso passado. Interessa realmente aquilo que nós fazemos com o nosso presente para o nosso futuro. O nosso caráter, a maneira como nós agimos, a maneira como nós realmente colocamos a nossa fé em ação. Então nós vimos Caleb a ir espiar a terra. Eu penso que quase todos vocês sabem o que aconteceu. 10 espias trouxeram um relatório desfavorável. E somente 2, Josué e Caleb, somente eles os 2, eles deram um relatório favorável. Eles disseram, não, vamos, que nós vamos vencer, porque o nosso Deus já nos deu aquele povo. E eu quero ler um bocadinho sobre o que aconteceu em Números 13, a partir do versículo 26 ao versículo 31. Dani. Vou poupar a minha voz um bocadinho. Ok, oi. Eles retornaram a Moisés e Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: Entramos na terra, a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enac. Os amalequitas vivem no Negueb. Os
Hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos, mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Aqui vemos Caleb realmente a interromper esse relatório e a dizer aquilo que ele achava, que era simplesmente: vamos colocar a nossa fé em Deus, vamos avançar. Caleb, nessa altura, ele era mais velho que Josué também. Ele estava por volta, ele tinha mais ou menos 40 anos nesta altura, porque depois mais tarde vemos que passou 45 anos quando eles voltaram para conquistar a terra. E então ele tinha mais ou menos 40 anos. Ele era uma pessoa que era mais velha. Ele era uma pessoa que provavelmente as pessoas olhavam para ele como líder. E então ele se levantou, ele disse: não, vamos, Deus já nos deu aquele povo, Deus nos disse para avançar, então vamos avançar. Mas infelizmente o povo, ele resolveu ir pelo relatório da maioria, o relatório de mais pessoas, e às vezes é um perigo que nós temos, em acreditar naquilo que a maior parte das pessoas acredita. É bem mais fácil de nós irmos com a maré do que lutarmos contra a maré. É bem mais fácil de nós ouvirmos aquilo que os nossos ouvidos querem ouvir, que vai alimentar os nossos medos, que vai alimentar as nossas frustrações, que vai alimentar aquilo que nós já temos cá dentro. Em vez de realmente nós largarmos isso tudo e ouvirmos aquela pessoa, a única pessoa que vai dizer: não, avança, continua, Deus já nos deu, Deus nos vai ajudar. Deus quer, é promessa para a tua vida. Vai, avança. Muitas vezes esses relatórios minoritários são aqueles que vêm de Deus. Nós temos de ter cuidado com a influência da maioria, das massas. Porque nós sabemos que muitas vezes nas massas não há grande sabedoria. É simplesmente influenciado e eles vão com os outros. E então foi isso que aconteceu. Eles perderam o foco em Deus. Eles colocaram o foco nos seus medos, nas suas dúvidas. A sua mente de escravo, a sua mente que ainda não estava a querer acreditar que algo poderia acontecer, o medo que eles tinham. Porque há uma coisa, às vezes Deus nos dá uma promessa e Ele diz para conquistar. Mas sabem uma coisa, muitas vezes é difícil porque os inimigos vão se sempre levantar. E muitas vezes esses territórios ainda estão cheios de inimigos. E nós temos que lutar. E nós pensamos: então, mas Deus prometeu essa terra e porquê é que estava lá pessoas? Deus disse: vamos, eu vou-te levar para uma terra. E eles chegam lá e está lá pessoas. Porquê é que havia de estar lá pessoas? Era a terra que Deus prometeu. Vocês já pensaram nisso? Porquê? Né? Deveria estar vazia porque era promessa que Deus deu. Mas na realidade não é assim que Deus trabalha conosco. Ele dá-nos promessas, mas muitas vezes essas promessas vêm com lutas. Nós temos que derrubar gigantes. Nós temos que ir com fé e confiança em Deus, não na nossa própria força. Porque se não tivesse lá ninguém era muito fácil. Era só chegar lá, ocupar a terra. Quando é que eles iam se lembrar de Deus? Quando é que eles iam confiar em Deus? Quando é que eles iam crescer em fé? Crescer em confiança? Crescer em intimidade com Deus? Eles não precisavam disso se tudo fosse fácil. E assim é também nas nossas vidas. Eles tinham a promessa, mas eles deixaram a fé. Eles não confiaram no Deus que fez tantos milagres. Eles viram Deus atuar de uma maneira sobrenatural, o Deus do sobrenatural, que trouxe todas aquelas pragas para o Egito, que derrotou, que abriu o mar vermelho, que os alimentou no deserto, que lhes deu água. E de repente eles dizem: não, queremos voltar para trás, porque os nossos filhos vão morrer, porque nós vamos morrer. Mais vale nós termos ficado no Egito.
Eles perderam os olhos da promessa. Eles perderam o foco. Como eu disse, só há uma maneira de nós perdermos as promessas de Deus. É quando nós deixamos de olhar para Deus e começamos a olhar para as nossas próprias limitações. Para aquilo que nós podemos fazer. Mas sabem uma coisa? Há muita coisa que nós não podemos fazer. Nós somos muito limitados. Nós, na nossa própria sabedoria, carne, com as nossas coisas que nós temos, há muita coisa que nós não podemos fazer. E se nós olhamos para as nossas limitações, nós vamos perder aquela promessa de fazer coisas tremendas que Deus tem para nós e através das nossas vidas. E nós perdemos, mas Deus é sempre fiel. Deus irou-se muito contra o povo. Ele ficou muito triste. Moisés teve que intervir para que Deus não matasse todo o povo. E Deus diz assim, Números 14, 21 e 24. Diz Deus: no entanto, juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, impuseram à prova e me desobedeceram 10 vezes. Nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento. Também diz 10 vezes? Achei estranho. Com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo o haverá. Mas como o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar. E seus descendentes a herdarão. O meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade. Assim devemos ser nós. Assim devemos ser nós. Ter um espírito diferente. O Espírito Santo de Deus que enche as nossas vidas. O Espírito Santo que nos guia. É o Espírito Santo que nos conforta, que nos convence do pecado. É o Espírito Santo que deve guiar as nossas vidas. Nós temos um espírito diferente. E devemos andar com integridade. E às vezes é algo que a gente se esquece. Integridade fala de caráter, fala de fazer as coisas bem, certas, não só perante Deus, mas perante os homens também. E nós devemos de ser homens e mulheres com integridade, que realmente conhecem a Deus, que realmente sobressaem no meio deste mundo de pessoas falsas, de pessoas sem palavra, de pessoas que realmente estão cada vez pior e pior. E nós devemos brilhar no meio dessa escuridão, ser homens e mulheres de integridade. Nós nos esquecemos realmente, muitas vezes, do quão grande é o nosso Deus. Que realmente Ele é o Deus do sobrenatural e do impossível. E um Deus que faz promessas e Ele vela por elas, pela sua palavra, para a fazer cumprir. E Deus, Ele te quer levar a uma terra prometida. Eu não sei sobre a vossa vida, mas eu sei sobre a minha vida e tanta coisa que Deus já prometeu para mim. Muitas já foram cumpridas, muitas ainda estão por cumprir. Mas uma coisa é certa, quando eu às vezes fico desanimada, quando eu fico sem ânimo, eu me lembro das promessas de Deus e me agarro a essas promessas para a minha vida. E não só para a minha vida, para a minha descendência. Porque aqui fala que não era só Caleb que ia ser abençoado, os seus descendentes iriam herdar a terra. Não é fascinante como pais? Nós queremos os nossos descendentes também a herdar aquilo que nós temos. O que nós temos para deixar aos nossos descendentes. Eu não estou a falar sobre coisas materiais, eu não estou a falar sobre terras, como está aqui, mas eu estou a falar realmente sobre que coisas espirituais nós vamos deixar para eles. O exemplo que nós vamos deixar, a integridade que nós vamos deixar, o caráter que nós temos, que eles vão ver, eles muitas vezes se reveem em nós e eles vão seguir as nossas pegadas muitas vezes.
Nunca desista em lutar pelas promessas que Deus lhe deu. Mas eu queria só fazer assim um parentezinho, porque muitas vezes, muitas pessoas vêm e vão, lute pelas promessas, e nós vamos lutar, e eu vou conseguir, e eu quero, e eu desejo. E muitas vezes nós esquecemos que as promessas de Deus são para a sua glória, e não para o nosso conforto, e não para a nossa própria satisfação. O desejo de Deus é que o reino de Deus venha. É que a sua vontade seja feita aqui na terra como é no céu. Esse é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. O desejo de Deus é usar cada um de nós para trazer o Evangelho, para trazer a água viva, para trazer as boas novas aos corações, para libertar os cativos, para ir e pregar. Esse é o desejo de Deus. As promessas de Deus para a nossa vida hoje em dia, antigamente eram realmente terra, hoje em dia são promessas espirituais. São coisas espirituais que Deus tem para nós. E nós temos que nos lembrar o que é que traz glória a Deus e não o que é que traz glória a mim. O que é que vai fazer o reino de Deus avançar e não o que é que me vai trazer conforto à minha vida. O que é que vai ser bom para mim? Essas são as promessas que Deus quer para nós. Essas são as promessas que nós temos que agarrar de todo o coração e que querer e lutar e conseguir. Ouça Deus. Cuidado em insistir em entrar numa terra que não é sua, que Deus não mandou você conquistar. Eu escrevi isto aqui realmente. Cuidado. Nós às vezes queremos ir para a direita, mas Deus já te falou que era para a esquerda. Ouça Deus e confie com Deus. Confie nele. Ouça. As promessas de Deus não são coisas. As promessas de Deus é um relacionamento cada vez mais íntimo com Ele. Quando nós temos um relacionamento íntimo, nós vamos saber para onde virar e como Ele nos vai guiar. E nós vamos ouvir as suas promessas dentro do nosso coração. E ninguém vai poder abalar, porque essas promessas vão estar vivas. Às vezes a gente até esmorece um bocadinho, mas depois volta aquele fogo. Quando nós andamos na presença de Deus, quando nós temos comunhão, intimidade com Deus, essas promessas nunca se apagam do nosso coração. Eu fico muito triste hoje em dia de pessoas que fazem uma coisa e depois já não é aquilo. Ai, Deus diz-me fazer isto, mas não é aquilo. E vão. Deus não muda de ideias. Deus não muda de ideias. Ele não é o homem para mudar de ideias. Se Deus coloca algo no seu coração para fazer, e se realmente isso nasceu no coração de Deus, veio no seu coração, então continue, batalhe. Vai em frente. Mas se nasceu somente no seu coração e não no coração de Deus, desista. Vai embora. Busque novamente intimidade. Veja para onde é que você deve ir. E realmente estar a fazer a vontade de Deus. Não interessa aonde você está. A promessa de Deus para Caleb. Voltando para Caleb. Ele volta para o deserto e anda lá 40 anos. Durante 40 anos ele andou pelo deserto, não por causa de culpa dele, mas por causa da culpa de todas as outras pessoas que não creram. Somente Josué e Caleb, eles deviam de ser muito amigos. Eu creio que eles ficaram assim bem amigos, porque foram os únicos que sobreviveram. Todas as pessoas com mais de 20 anos, elas morreram durante esses 40 anos. Todos eles. Moisés, que depois morreu, sobreviveu. Josué e Caleb foram os únicos que sobreviveram com mais de 20 anos durante esses 40 anos. E Caleb veio, não é? Eles vieram conquistar. Ele estava lá quando foi. Imaginem, ele agora tem 80 anos, mais ou menos. Porque eu creio que depois houve uns 5 anos em quando eles estavam a conquistar algumas terras. E ele foi com 85 ter com Josué, mas a gente já vai lá. E então imagina este homenzinho de 80 anos a andar às voltas nas muralhas de Jericó. Eu não imagino que eu só tenho 46 e
Já fui cansada. Ele estava lá. Eu creio que ele estava lá. A Bíblia não fala, mas de certeza absoluta, porque era o povo todo que andava lá. A maior parte deles tinha à volta de 30, 40, 50 e pouco, no máximo. Caleb era o único que tinha 80. Ele e Moisés, não é? Não, Josué era um bocadinho mais novo, pelo aquilo que eu me apercebi. Moisés não andou, desculpem, Moisés já estava lá e ele não entrou. Era só Caleb, que era o mais velho mesmo. E então eles andavam, e andava lá o Caleb. Mas andava, e eles conquistou. Ele conquistou. Depois de eles conquistarem algumas cidades, Caleb foi ter com Josué. E ele disse assim, Josué 14, eu vou ler do versículo 6 ao versículo 15, que eu acho tremendo esta parte. Diz assim, anda cá, senão eu vou. Eu tenho andado doente, desculpem. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal e Caleb, filho de Quenezeu, Jefoné, lhe disse, você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espiar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes. Porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me depois a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam, com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho de Quenezeu, Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins. E a terra teve descanso da guerra. Glória a Deus. A parte que eu acho mais interessante de todas é que ele diz assim, estou aqui hoje com 85 anos, ainda estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Glória a Deus! Glória a Deus, 85 anos, mas sabem uma coisa, a confiança no Deus dele era a mesma. Eu creio que tinha aumentado, a fé no Deus dele era a mesma, eu creio que tinha aumentado. Ele não olhava o que estava a acontecer exteriormente, ele dizia, eu estou aqui, a promessa de Deus está ali. Lá há gigantes, lá são cidades fortificadas, lá é difícil. Mas sabem uma coisa, a confiança que eu tenho hoje é a mesma que eu tinha há 45 anos atrás. Deus prometeu, Deus vai cumprir. Deus fez a promessa, Deus vai cumprir. Não interessa se foi 5, 10, 20, 45 anos, não interessa se é no nosso tempo ou no tempo dos meus filhos ou dos meus netos. Não interessa quanto tempo passa. Interessa que se Deus, Ele prometeu, Deus vai cumprir. Ele é um Deus de promessas. E Ele é um Deus fiel. E Ele é um Deus que faz muito, infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Ele é um Deus que não falha. E Caleb, ele sabia dessa promessa e ele conquista as terras. Depois, se vocês quiserem, eu amo a história de Caleb. Se vocês quiserem depois continuam
a ler, ele tem uma estratégia, ele diz, ok, quem conquistar aquela terra vai ter a mão da minha filha, não é? E então o sobrinho dele conquista a terra, ele dá-lhe a filha. É assim, ele não tinha força, mas ele sabia que Deus ia lhe dar a terra e precisava de um homem forte, não é? Estratégia de conquista. Não somos sozinhos, não estamos aqui sozinhos. Deus nos dá estratégias muitas vezes em que nós temos que levar outro. Nós temos que juntar forças. Eu tenho a sabedoria, tu tens a força, não é? Então vamos embora. Esta promessa é minha, da mesma maneira que a promessa é minha, ajuda-me a conquistá-la e tu vais usufruir também dessa promessa. E nós vemos também esse sobrinho dele, que depois os sobrinhos casavam com as primas e tal. Nessa altura era normal. O sobrinho dele, como é que ele se chamava? Otoniel, isto é só nomes bonitos. O Otoniel tornou-se um juiz em Israel. Um juiz em Israel. Quando nós abrimos lá depois em Juízes, nós vemos que ele foi juiz em Israel, o primeiro juiz em Israel. Deus o levantou para liderar o povo. E sabem porquê? Porque ele era genro de Caleb. Ele era genro de Caleb. Ele, com certeza que ele foi buscar aquela fé, aquela sabedoria. Ele devia de ir ter com o sogro. Sogro, como é que Deus fez? O que é que Deus fez? Porque Caleb, ele foi testemunha de coisas que mais ninguém tinha visto acontecer. Caleb foi um daqueles que saiu de lá do Egito, que passou tudo aquilo, que andou 40 anos no deserto, que conquistou a terra e que teve a promessa. Não só para ele, mas para toda a sua descendência. Glória a Deus! Glória a Deus! Hebrom quer dizer lugar de concerto. Lugar de concerto. E se você ler, Hebrom foi uma cidade muito importante durante toda a história de Israel. Então nós não vamos olhar para trás. Nós não somos daqueles que olhamos para trás, mas nós seguimos em frente para o alvo. A minha oração esta noite é que Deus traga à sua memória aquelas promessas que Ele fez para a sua vida, para a vida da sua família, para a vida no seu ministério, para tudo aquilo que Ele já prometeu. Às vezes promessas só para nós, às vezes promessas para todos nós. Quando Ele promete que nunca nos deixa e nunca nos abandona, quando Ele promete ser o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na angústia, quando Ele promete tantas e tantas coisas, é para todos nós. Promessas que nós temos que trazer ao nosso coração. E depois Ele promete-nos coisas para nós, só nós fazermos. Só nós fazermos. E algumas pessoas dizem, se Deus chamou alguém para fazer, Ele não vai colocar outro. Não é bem verdade. Porque muitos ficam para trás e Deus depois escolhe outras pessoas para realmente fazer esse trabalho. Deus desistiu de Saul e Ele levantou David em seu lugar. Deus desistiu de Moisés e levantou Josué em seu lugar para conquistar a terra. Então vamos agarrar, trabalhar, lutar, enfrentar, ter fé, continuar a nossa jornada, saber que Deus vai fazer, buscar a Deus, o Deus da promessa e não as suas promessas. Buscar ter intimidade com Deus, buscar ter um relacionamento com Deus, ouvir de Deus, ter intimidade com a sua palavra, conhecer a sua vontade, obedecer à sua vontade. As promessas de Deus são claras, Ele fala e Ele cumpre. Ele sempre cumpre as suas promessas. Ele não é um Deus de confusão, Ele não é um Deus que muda de ideias. Ele não é um Deus que muda de ideias. Creia, mesmo diante de obstáculos, mantenha um coração íntegro e sincero. Não interessa o que tiver a acontecer, mantenha um coração íntegro e sincero. Mesmo que tenha passado muito tempo, não deixe de crer, porque Deus
no tempo certo. Há um versículo em Romanos que diz assim: no tempo certo Jesus veio. No tempo certo. É sempre o tempo de Deus, não é o nosso tempo. Quando Deus achar que é o tempo certo, Ele vai cumprir a promessa. Aleluia. Sua família será abençoada por causa da sua fidelidade e da sua fé. Da mesma maneira que Caleb foi abençoado, ele e toda a sua família. Não deixe de crer, não deixe de acreditar. Não esmoreça, não creia nas vozes daqueles que dizem que você não consegue fazer. Creia neste exemplo de Caleb. Da mesma maneira como ele fez na vida dele. Da mesma maneira que ele colocou esta fé, esta vontade de realmente continuar. Que ele possa continuar em vocês. Que ele possa colocar em vocês. Que ele possa renovar a sua fé hoje. Que ele possa renovar as promessas que ele fez a si. Que você possa realmente crer neste Deus de promessas, no Deus do impossível, no Deus que faz coisas tremendas. Amém? Não interessa os gigantes, não interessa como está as coisas. Interessa é aquilo que Deus fala aos nossos corações. E quando Ele fala, Ele cumpre. Aleluia. Deixa-me orar por vocês, Deus. Eu creio que Tu és um Deus que cumpre todas as Suas promessas, Senhor. E nesta hora eu quero orar pelo Teu povo, Senhor. Pai Santo, quanta coisa Tu já prometeste aos nossos corações, às nossas vidas, Pai Santo. Pai Santo, que nós possamos olhar somente para Ti, que nós possamos colocar nossos olhos em Ti, que nós possamos crer verdadeiramente naquilo, Senhor, Tu colocaste no nosso coração, Pai. Que nós possamos ter um coração ensinável, um coração humilde, um coração que Te busca e coloca acima de todas as coisas, Pai. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a Ti, Senhor, toda a glória. Pai Santo, que cada um de nós, Pai, possa ouvir a Tua voz. Que cada um de nós, Pai, possa se lembrar das promessas. E que nós possamos, Senhor, continuar a trazer glória ao Teu nome. Fazendo a Tua vontade, onde quer que seja, Pai. Senhor, obrigada, Pai, Espírito Santo de Deus. Fala connosco esta noite, Pai. Pai Santo, se alguém estiver aqui, Pai, que precise de uma direção, que precise, Senhor, que Tu renoves a sua esperança, Pai. Oh, Pai, faz esta noite, Senhor. Possamos nos lembrar daquele dia que Tu nos chamaste pelo nome, que disseste que nós éramos Teus, aquele dia que Tu transformaste o nosso coração, Pai. E eu oro, Senhor, se houver alguém aqui, Pai, que ainda não teve um encontro contigo, ainda não Te conhece, Senhor, como Senhor e Salvador, que Tu possas, Pai, Te revelar a Ele. Que Tu possas, Senhor, trazer a certeza do Teu amor por Ele. Que Tu possas transformar a sua vida, Pai. Faz, Senhor, nós queremos nas Tuas promessas para a nossa vida, para a vida da nossa família, para a vida da nossa igreja, para a vida neste país, Senhor. Nós queremos, Pai, que Tu és um Deus que cumpre todas as promessas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.